Você já parou para pensar que as maiores transformações da história muitas vezes começam nos lugares mais inesperados? E que as pessoas que mais mudam o mundo são, às vezes, aquelas que menos esperamos? Prepare-se para uma jornada que vai virar de cabeça para baixo tudo o que você pensava saber sobre um dos personagens mais influentes de todos os tempos. Antes de se tornar o apóstolo Paulo, o homem que escreveu grande parte do Novo Testamento e se tornou o maior missionário do cristianismo, ele era Saulo. E Saulo não era apenas um opositor dos cristãos. Ele era o seu inimigo mais temido, um caçador implacável, determinado a apagar essa nova fé da face da terra. Casa por casa, família por família, ele perseguia, prendia e aterrorizava. Mas então, em um dia comum, no meio de uma estrada empoeirada, algo extraordinário aconteceu. Um clarão de luz, uma voz do céu, e de repente, o homem que destruía a igreja se tornou o homem que a construiria através de todo o Império Romano. Esta é a história inacreditável de como Deus transformou seu maior adversário em seu mais poderoso embaixador. Uma história de segundas chances, propósito divino e o poder da redenção que vai desafiar suas crenças e te fazer ver Paulo como nunca antes. Imagine uma cidade vibrante, onde o Oriente encontra o Ocidente, onde navios de todo o Mediterrâneo traziam mercadorias exóticas e ideias estrangeiras. Tarso não era um lugar qualquer. Era uma das cidades mais importantes do Império Romano, um verdadeiro caldeirão cultural onde soldados romanos marchavam ao lado de comerciantes gregos e famílias judias. O ar era denso com diferentes idiomas, o cheiro de especiarias de terras distantes e o som do comércio que nunca parava. Foi nesse mundo cosmopolita e efervescente que nasceu um bebê chamado Saulo. Sua família não era pobre, longe disso. Eles não eram forasteiros lutando para sobreviver. Eram pessoas importantes, com dinheiro, conexões e respeito na comunidade. Seu pai era um fariseu, membro do grupo religioso mais rigoroso do judaísmo. E, de alguma forma, por meios que nunca saberemos completamente, a família havia adquirido algo incrivelmente raro e valioso: a cidadania romana. Isso não era algo que se comprava facilmente. Era um tesouro que abria portas e proporcionava uma proteção que a maioria das pessoas jamais teria. Anos mais tarde, como o próprio Paulo diria a um comandante romano em Atos 22, 28, "Eu nasci cidadão." Quando o comandante se gabou de ter pago uma enorme soma por sua cidadania, a resposta simples de Paulo mostrou o quão especial era seu direito de nascença. Esse pequeno detalhe um dia salvaria sua vida repetidamente, quando multidões enfurecidas quisessem matá-lo e a lei romana se tornasse seu escudo. A cidadania romana era um passaporte para privilégios, um salvo-conduto em um mundo muitas vezes brutal. Ela garantia direitos legais, proteção contra punições arbitrárias e a capacidade de viajar e negociar livremente por todo o império. Para a família de Saulo, isso significava não apenas segurança, mas também um status social elevado, permitindo-lhes prosperar e manter sua influência em Tarso. O jovem Saulo cresceu ouvindo 3 idiomas todos os dias: o hebraico, falado em casa durante as orações e discussões familiares, conectando-o às suas raízes religiosas profundas; o grego, ecoando nos mercados e escolas, a língua franca do Império Romano, que o abria para o mundo da filosofia e do comércio; e o latim, proferido pelos oficiais romanos, que conduziam seus negócios imperiais, lembrando-o da estrutura de poder que governava sua vida. Seu mundo era como uma tigela de culturas, filosofias e tradições, e ele absorvia tudo com a mente ávida de uma criança destinada à grandeza. Essa imersão em diferentes culturas e línguas não era comum,
e certamente moldou sua capacidade de se comunicar e se conectar com pessoas de diversas origens, uma habilidade que seria crucial em sua vida futura como missionário. Quando Saulo atingiu a idade em que a educação séria começava, seus pais tomaram uma decisão que moldaria não apenas o futuro de seu filho, mas o futuro do mundo inteiro. Eles decidiram enviar seu precioso e brilhante menino para longe do conforto de casa, para estudar em Jerusalém, a cidade santa que todo coração judeu ansiava. Esta não foi uma decisão tomada levianamente. Significava separação, despesas consideráveis e confiar seu filho a outros por anos. Mas o investimento valeria a pena, pois em Jerusalém, Saulo aprenderia com o professor mais respeitado de todo Israel, um homem chamado Gamaliel. Gamaliel não era apenas um rabino ou professor qualquer. Ele era como o ministro da Suprema Corte do aprendizado judaico, um homem tão sábio e respeitado que até seus inimigos o ouviam quando ele falava. Sua reputação se estendia por todo o mundo romano. E estudantes vinham de todas as partes, esperando aprender a seus pés. Como Paulo mais tarde diria a uma multidão enfurecida que tentava matá-lo em Atos 22:3: Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Essas não eram palavras vazias. Eram o testemunho de um homem que havia recebido a melhor educação disponível em qualquer lugar do mundo. Dia após dia, o jovem Saulo sentava-se com outros estudantes brilhantes, memorizando as escrituras hebraicas, palavra por palavra, até que livros inteiros vivessem em sua mente. Ele aprendeu a argumentar e debater com uma lógica afiada, a ver todos os ângulos de um problema, a defender suas crenças contra qualquer desafio. Sua mente era como uma espada perfeitamente forjada, cortando cada questão com precisão e poder. Os outros estudantes o observavam com uma mistura de admiração e inveja. Este jovem de Tarso era claramente especial. Saulo não se contentava em ser apenas mais um estudante entre muitos, apenas mais um rosto na multidão de buscadores religiosos. Ele tinha ambição queimando em seu peito e uma determinação para ser o melhor em tudo o que tocava. Sua dedicação era inabalável e sua capacidade de absorver e aplicar o conhecimento era notável, preparando-o para um futuro de liderança, embora de uma forma que ele jamais poderia imaginar na época. Entre todos os fariseus, os judeus mais rigorosos, dedicados e religiosamente puros do mundo, Saulo começou a se destacar como uma estrela brilhante em um céu escuro. Ele não apenas seguia as regras, ele as excedia. Ele não apenas conhecia a lei, ele a vivia com uma paixão que assombrava até os líderes religiosos mais dedicados. Enquanto outros jovens de sua idade pensavam em casamento, negócios ou sucesso mundano, Saulo estava consumido por uma única coisa: servir a Deus com perfeição absoluta. Paulo mais tarde descreveria esse período de sua vida em Gálatas 1:14, dizendo: Eu estava progredindo no judaísmo mais do que muitos da minha idade, entre o meu povo, e era extremamente zeloso pelas tradições de meus pais. Isso não era apenas dedicação religiosa, era um fogo espiritual queimando tão intensamente que todos ao seu redor podiam sentir o calor. Quando ele falava nas sinagogas, homens mais velhos se inclinavam para ouvir. Quando ele debatia pontos da lei, sua lógica era impecável. Quando ele orava, sua paixão era inconfundível. Os outros fariseus o observavam e sussurravam entre si: Este jovem nos liderará um dia. Ele tem a mente de um estudioso, o coração de um guerreiro e a dedicação de um santo. Eles viam nele tudo o que esperavam que a próxima geração de liderança judaica pudesse se tornar. Saulo era a esperança brilhante para o futuro,
a prova de que a fé antiga poderia produzir jovens líderes brilhantes que levariam a tradição adiante com inteligência e zelo. Sua ascensão meteórica não era apenas um reflexo de sua inteligência, mas de sua fervorosa crença de que estava no caminho certo, defendendo a verdade divina com todas as suas forças. Ele era, em sua própria percepção, um campeão da fé, um guardião das tradições e um exemplo vivo do que significava ser um judeu devoto. Então, algo profundamente perturbador começou a acontecer na cidade santa de Jerusalém. Histórias estranhas começaram a se espalhar pelas ruas. Conversas sussurradas que faziam o sangue de Saulo gelar. Um grupo de pessoas havia aparecido afirmando que seu mestre morto, um carpinteiro da insignificante cidade de Nazaré, estava realmente vivo novamente. Pior ainda, eles estavam dizendo a quem quisesse ouvir que esse Jesus era o Messias prometido, aquele que todos os judeus esperavam. Para Saulo, isso não era apenas errado, era absolutamente insano. O Messias deveria ser um rei poderoso que marcharia para Jerusalém com exércitos, derrotaria os romanos que ocupavam sua terra e estabeleceria um reino que governaria o mundo inteiro. O Messias seria glorioso, vitorioso, imparável. Em vez disso, essas pessoas iludidas estavam falando sobre alguém que havia morrido da morte mais vergonhosa possível, a crucificação, reservada para os piores criminosos e rebeldes. Como um homem morto poderia ser o Messias? Como alguém que nem sequer conseguiu salvar a si mesmo de uma cruz romana poderia salvar uma nação inteira? A própria ideia não era apenas ridícula, era blasfema, perigosa e ameaçava tudo o que Saulo considerava sagrado. Ele via essa nova seita como uma heresia que corromperia a pureza da fé judaica, uma ameaça direta à ordem religiosa e social que ele tanto prezava e defendia. Sua mente lógica e seu zelo pela lei não conseguiam conciliar a figura de um Messias crucificado com as profecias e expectativas que ele havia memorizado e estudado por toda a vida. Era uma afronta pessoal e teológica. Esses seguidores de Jesus não estavam apenas confusos. Eles estavam desviando boas pessoas judias da verdade que havia sido transmitida por milhares de anos. Enquanto Saulo observava esses cristãos, era assim que eles se chamavam, ele sentia algo quente e raivoso crescendo em seu peito. Este era o seu momento. Era por isso que Deus lhe havia dado uma mente tão brilhante, um treinamento tão perfeito, uma paixão tão ardente pela verdade. Alguém tinha que parar essas pessoas antes que elas destruíssem tudo o que era santo e puro. Alguém tinha que proteger a fé de Israel dessa infecção perigosa. E Saulo sabia com absoluta certeza que ele era o homem que Deus havia escolhido para essa missão crucial. A primeira vez que Saulo encontrou esses cristãos face a face aconteceu durante o julgamento de um jovem chamado Estevão. Este não era um camponês sem instrução ou uma velha confusa. Estevão era inteligente, articulado e absolutamente destemido. Em vez de tremer diante do tribunal religioso mais poderoso de Jerusalém, em vez de implorar por misericórdia ou tentar escapar, Estevão fez algo que chocou a todos na sala. Ele se levantou e lhes deu uma aula de história que eles nunca esqueceriam. Começando com Abraão, Estevão percorreu toda a história de Israel, mostrando como o povo de Deus sempre havia rejeitado seus mensageiros. Suas palavras eram como flechas, atingindo seu alvo com precisão perfeita. Os líderes religiosos sentaram-se ali, ficando cada vez mais irritados, enquanto esse jovem cristão desmantelava sistematicamente seus argumentos e expunha sua hipocrisia. O discurso registrado em Atos 7 atinge um clímax que explodiu como um trovão no tribunal. Estevão olhou para esses homens poderosos e declarou: povo teimoso de coração e ouvidos incircuncisos,
Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram até mesmo aqueles que predisseram a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei promulgada por anjos, mas não a obedeceram. A multidão explodiu em uma fúria, como Jerusalém nunca havia visto. Eles agarraram Estevão, arrastaram-no para fora dos muros da cidade e começaram a atirar pedras nele com fúria assassina. Saulo estava lá, observando tudo se desenrolar. Como Atos 7,58 nos diz, as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Ele mesmo não atirou pedras, mas sua presença ali, segurando aquelas vestes, era sua maneira de dar total aprovação a tudo o que estava acontecendo. No entanto, algo estranho ocorreu naqueles momentos finais. Algo que assombraria os sonhos de Saulo por anos. Enquanto as pedras atingiam o corpo de Estevão, enquanto seu sangue manchava o chão, o jovem cristão olhou para o céu e clamou palavras que ecoavam a própria oração de Jesus na cruz. Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Então ele morreu, não com ódio ou maldições, mas com perdão em seus lábios. A cena, para Saulo, deve ter sido ao mesmo tempo repulsiva e intrigante. A serenidade de Estevão diante da morte, a oração de perdão, eram atitudes que desafiavam tudo o que ele conhecia sobre a natureza humana e a justiça divina. Embora sua mente racional rejeitasse a mensagem de Estevão, a semente da dúvida pode ter sido plantada naquele momento, um pequeno grão de areia na engrenagem de sua convicção inabalável. A morte de Estevão foi apenas o começo para Saulo. Ele havia provado o sangue e agora queria mais. A execução não havia satisfeito sua raiva, apenas alimentara uma fome que parecia crescer a cada dia que passava. Como Atos 8:1 registra claramente, Saulo aprovou a morte de Estevão. Mas a aprovação não era mais suficiente. Observar não era mais suficiente. Saulo decidiu que era hora de assumir o controle desse problema cristão de uma vez por todas. Ele se transformou em algo como um caçador, rastreando animais perigosos pela selva. Seu método era sistemático, completo e absolutamente implacável. Casa por casa, rua por rua, ele procurava por qualquer um que acreditasse em Jesus. Ele sabia como fazer as perguntas certas, como identificar os sinais, como encontrar os crentes, não importa o quão bem eles tentassem se esconder. Atos 8:3 descreve seu método com precisão arrepiante. Saulo começou a destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. A palavra arrastava pinta um quadro de violência, de famílias desfeitas, de crianças vendo seus pais desaparecerem na escuridão das masmorras romanas. Não era uma prisão educada. Era uma perseguição brutal, realizada com a plena autoridade do estabelecimento religioso. Saulo não distinguia entre homens e mulheres, jovens e velhos, ricos e pobres. Se eles seguiam Jesus, eram seus inimigos. Se eles acreditavam que o carpinteiro de Nazaré era o Messias, mereciam o que quer que lhes acontecesse. O nome Saulo se tornou um sussurro de terror entre os crentes em Jerusalém. Mães silenciavam seus filhos quando ouviam seu nome. Famílias se dispersavam como pássaros quando a notícia chegava de que ele estava em seu bairro. Mas Saulo não estava apenas seguindo ordens de outra pessoa. Ele estava dando as ordens, planejando as incursões, coordenando as prisões. Ele havia se tornado o arquiteto da primeira perseguição sistemática do cristianismo, e sua reputação como seu inimigo mais temido e eficaz estava se espalhando por toda a Judéia mais rápido do que a própria mensagem que ele estava tentando destruir. Sua determinação
era alimentada por uma convicção inabalável de que estava servindo a Deus, purificando a fé judaica de uma heresia perigosa. Ele via a si mesmo como um instrumento da justiça divina, um zeloso defensor da lei, e cada prisão, cada ato de violência era justificado em sua mente como um passo necessário para preservar a pureza da tradição ancestral. A ironia de sua paixão, que um dia seria usada para construir o que ele agora tentava demolir, ainda estava oculta no futuro. Sua determinação era alimentada por uma convicção inabalável de que estava servindo a Deus, purificando a fé judaica de uma heresia perigosa. Ele via a si mesmo como um instrumento da justiça divina, um zeloso defensor da lei, e cada prisão, cada ato de violência, era justificado em sua mente como um passo necessário para preservar a pureza da tradição ancestral. A ironia de sua paixão, que um dia seria usada para construir o que ele agora tentava demolir, ainda estava oculta no futuro. Ele era um homem em uma missão, cego para o verdadeiro propósito que o aguardava. Jerusalém não era mais grande o suficiente para a missão de Saulo. Notícias haviam chegado a ele de que os cristãos não estavam simplesmente desaparecendo em silêncio. Eles estavam escapando para outras cidades e espalhando seu veneno por onde quer que fossem. Como sementes espalhadas pelo vento, esses crentes estavam criando raízes em novos lugares, contando suas histórias sobre Jesus e convertendo mais pessoas à sua fé perigosa. Damasco, uma cidade importante a cerca de 240 quilômetros ao norte de Jerusalém, havia se tornado um problema particular. Relatos indicavam que uma comunidade significativa de cristãos havia se estabelecido lá, e eles estavam ficando mais ousados a cada dia. Isso não podia continuar. Se a infecção cristã se espalhasse para além de Jerusalém, poderia se tornar impossível de controlar. Saulo sabia exatamente o que precisava fazer, mas ele também sabia que precisava de autoridade oficial para operar fora dos limites de Jerusalém. Então, ele foi direto ao sumo sacerdote, o líder religioso mais poderoso de todo o judaísmo, com uma proposta cuidadosamente planejada. Como Atos 9:1-2 registra. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, para que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. A frase "respirava ameaças de morte" revela algo arrepiante sobre o estado de espírito de Saulo. Não era uma justiça calma e calculada. Era um homem consumido pela raiva. Um homem que vivia e respirava ódio por esses cristãos. O sumo sacerdote, reconhecendo tanto a eficácia de Saulo quanto sua paixão ardente pela causa, sorriu e entregou-lhe os documentos oficiais de que precisava. Agora Saulo tinha algo incrivelmente poderoso, autoridade legal para prender cristãos em qualquer lugar que os encontrasse. Essas cartas eram como cheques em branco para a perseguição, dando-lhe o direito de entrar em qualquer sinagoga do Império Romano e exigir cooperação na caça aos crentes. Sua reputação como o maior inimigo do cristianismo estava se espalhando mais rápido do que a própria mensagem que ele estava tentando parar. E logo toda a comunidade cristã saberia que Saulo de Tarso estava vindo para eles. Com seus preciosos papéis oficiais guardados em sua mochila de viagem, Saulo reuniu um pequeno grupo de homens de confiança e começou a fazer os preparativos finais para a jornada a Damasco. Seriam vários dias de viagem árdua, por estradas empoeiradas e sob o sol escaldante do Oriente Médio. Mas Saulo estava mais do que ansioso para começar. Seu coração batia forte com antecipação. Sua mente já planejando as prisões que faria, os cristãos que arrastaria de volta para Jerusalém para julgamento. Ele já havia feito esse tipo de trabalho antes. Rastreou crentes,
Interrogou-os, prendeu-os, trouxe-os de volta para a justiça. O processo agora era familiar, quase rotineiro. Ele sabia como identificar os sinais da crença cristã, como fazer as perguntas certas, como quebrar sua resistência e fazê-los confessar sua fé. Essa missão em Damasco era apenas mais um passo em sua campanha sistemática para eliminar esse movimento de Jesus de uma vez por todas. O sol estava forte quando eles deixaram Jerusalém, e as estradas se estendiam diante deles como uma fita de poeira e pedra. A determinação de Saulo queimava ainda mais forte do que o sol do Oriente Médio que batia em suas cabeças. Ele carregava consigo não apenas cartas oficiais, mas a convicção absoluta de que estava fazendo a obra de Deus, que cada prisão era um ato de adoração, que cada cristão que ele aprisionava era mais uma vitória para a verdadeira fé de Israel. Ele estava imbuído de um senso de propósito divino, acreditando que sua violência era justificada e até mesmo santificada. Em sua mente, ele era um herói, um defensor da pureza religiosa, um guerreiro contra a heresia. Sua jornada não era apenas física, mas também ideológica. Uma cruzada pessoal para erradicar o que ele via como uma ameaça existencial à sua fé e ao seu povo. Enquanto caminhavam milha após milha, Saulo não tinha ideia de que estava caminhando em direção ao momento mais importante da história humana. Ele pensava que estava em apenas mais uma missão de perseguição rotineira, mais uma oportunidade de servir a Deus destruindo esses hereges perigosos. Ele não tinha a menor ideia de que Deus estava observando cada passo, contando cada milha, preparando-se para uma intervenção divina que transformaria o caçador em caçado, o destruidor em construtor e o maior inimigo do cristianismo em seu mais poderoso amigo. A estrada para Damasco, que para ele representava apenas mais um caminho para a perseguição, estava prestes a se tornar o palco de uma das maiores reviravoltas espirituais de todos os tempos. A ironia era palpável. O homem que se esforçava para extinguir a luz estava prestes a ser ofuscado por ela de uma forma que mudaria não apenas sua vida, mas o curso da história. A estrada para Damasco se estendia, monótona e empoeirada, sob o sol escaldante. Saulo e seus companheiros avançavam, a poeira levantando-se a cada passo, o silêncio quebrado apenas pelo som de seus passos e o tilintar de suas armas. A mente de Saulo estava cheia de planos, de estratégias para desmantelar a comunidade cristã em Damasco. Ele estava focado em sua missão, cego para qualquer outra realidade que não fosse a sua própria. Mas o universo tinha outros planos para ele. De repente, sem aviso, uma luz do céu, mais brilhante do que o sol do meio-dia, irrompeu sobre eles. Não era um brilho comum, era uma glória avassaladora que os fez cair por terra, cegos e aterrorizados. O impacto foi físico e espiritual. Para Saulo, o homem que se considerava o mais zeloso defensor de Deus, essa luz era um choque, uma revelação de uma presença divina que ele não reconhecia. E então, em meio ao silêncio atordoado que se seguiu à queda, uma voz ressoou, clara e poderosa, diretamente para Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? A voz não era de um anjo, nem de um profeta, mas de alguém que falava com autoridade suprema. Saulo, ainda atordoado e cego, conseguiu balbuciar: "Quem és tu, Senhor?" E a resposta veio, carregada de uma verdade que viraria seu mundo de cabeça para baixo. "Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões." Essa frase, recalcitrar contra os aguilhões, era uma metáfora poderosa, usada para descrever um boi que resiste ao ferrão do seu condutor apenas para se ferir ainda mais.
Era uma repreensão, mas também um convite, uma revelação de que, em sua fúria contra os cristãos, Saulo estava, na verdade, lutando contra o próprio Deus. O homem que havia dedicado sua vida a perseguir os seguidores de Jesus descobriu que estava perseguindo o próprio Jesus. O choque dessa revelação deve ter sido indescritível. Toda a sua lógica, toda a sua teologia, toda a sua vida desmoronaram em um instante. O Messias que ele esperava, um rei guerreiro, não era o que ele encontrou. Em vez disso, ele encontrou um Jesus ressuscitado, que se identificava com aqueles que Saulo estava perseguindo. A luz o cegou fisicamente, mas a voz abriu seus olhos espirituais para uma verdade que ele havia se recusado a ver. Seus companheiros, embora tivessem ouvido a voz, não viram ninguém e ficaram mudos de espanto. A experiência era pessoal, direcionada a Saulo, um encontro que mudaria o curso da história. Saulo, o perseguidor, estava agora indefeso, cego e completamente dependente. Ele, que antes arrastava outros para a prisão, agora precisava ser guiado pela mão. A ironia era profunda. Aquele que se considerava o mais forte, o mais justo, o mais zeloso, foi derrubado e humilhado, não por uma força humana, mas pela intervenção divina. A jornada para Damasco, que começou com um propósito de destruição, transformou-se em uma jornada de rendição e renascimento. O homem que respirava ameaças de morte estava agora sem fôlego, sem visão e sem as certezas que o haviam guiado até então. Sua vida, a partir daquele momento, nunca mais seria a mesma. A cegueira física era um reflexo de sua cegueira espiritual. E a cura que viria seria tanto para seus olhos quanto para sua alma. Cego e desorientado, Saulo foi levado para Damasco, para a casa de um homem chamado Judas, na rua direita. 3 dias se passaram. 3 dias de escuridão, jejum e profunda reflexão. Para Saulo, esses dias devem ter sido uma eternidade, um purgatório onde ele confrontou todas as suas certezas e preconceitos. Aquele que antes via com clareza e agia com determinação, agora estava completamente vulnerável, dependente da ajuda de outros. A cegueira física era um espelho de sua cegueira espiritual, e a escuridão o forçou a olhar para dentro de si mesmo, para a verdade que ele havia perseguido com tanto fervor. Enquanto isso, em Damasco, havia um discípulo de Jesus chamado Ananias. Ananias era um homem justo, respeitado por todos os judeus da cidade. Em uma visão, o Senhor falou com Ananias, instruindo-o a ir à rua direita, procurar por Saulo de Tarso e impor as mãos sobre ele para que recuperasse a visão. A reação de Ananias foi compreensível. Ele sabia quem era Saulo. As notícias de suas perseguições em Jerusalém e seu propósito em Damasco haviam chegado aos ouvidos de todos os cristãos. Senhor, respondeu Ananias, tenho ouvido de muitos a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E ele veio para cá com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor respondeu a Ananias com palavras que revelavam um plano muito maior. Vai, pois, este homem é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios e a seus reis e também aos filhos de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Essa revelação deve ter sido tão chocante para Ananias quanto a luz na estrada foi para Saulo. O maior perseguidor da igreja seria agora seu maior embaixador. A obediência de Ananias, apesar do medo e da hesitação, é um testemunho de sua fé. Ele foi até Saulo, impôs as mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele recuperou a visão.
A escuridão se dissipou, não apenas de seus olhos, mas de sua alma. Aquele momento marcou o fim de Saulo, o perseguidor, e o início de Paulo, o apóstolo. Ele se levantou, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. A transformação não foi apenas espiritual, mas também física, um renascimento completo. O batismo simbolizava sua nova identidade em Cristo, o perdão de seus pecados e o início de uma nova vida dedicada ao serviço daquele que ele antes perseguia. Aquele que antes era o terror dos cristãos, agora se tornava um deles, um irmão na fé, pronto para abraçar o caminho que ele havia tentado destruir. A ironia divina era que a mesma paixão e zelo que o impulsionavam à perseguição seriam agora redirecionados para a propagação do Evangelho, com uma intensidade e eficácia que poucos poderiam igualar. Após sua recuperação e batismo, Saulo não perdeu tempo. Imediatamente, ele começou a pregar nas sinagogas de Damasco, proclamando que Jesus era o Filho de Deus. Imagine o choque, a incredulidade, a fúria. O homem que havia chegado com cartas para prender os cristãos estava agora defendendo a fé que ele viera destruir. As pessoas que o ouviam ficavam perplexas e perguntavam: não é este o homem que em Jerusalém procurava destruir aqueles que invocam este nome? E não veio ele para cá com o propósito de levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Mas Saulo, agora Paulo, ficava cada vez mais forte em seu argumento, confundindo os judeus de Damasco e provando que Jesus era o Cristo. Sua mente afiada, antes usada para refutar os cristãos, agora era empregada para defender a verdade do Evangelho. Ele usava seu vasto conhecimento das Escrituras hebraicas para demonstrar que as profecias do Antigo Testamento apontavam para Jesus como o Messias. Sua oratória, sua paixão e sua lógica eram inegáveis, e muitos começaram a acreditar. A transformação era tão radical que era difícil para as pessoas processarem. O perseguidor se tornou o pregador, o inimigo se tornou o defensor. Isso gerou uma mistura de admiração e ódio, especialmente entre os judeus que haviam apoiado sua missão original. Não demorou muito para que a admiração se transformasse em conspiração. Os judeus de Damasco, furiosos com a traição de Saulo e com o sucesso de sua pregação, começaram a planejar sua morte. Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite, esperando uma oportunidade para capturá-lo. Mas os discípulos de Jesus, que antes o temiam, agora o protegiam. Eles o ajudaram a escapar, baixando-o em um cesto por uma abertura na muralha da cidade, sob o manto da noite. Essa fuga, digna de um filme de ação, mostrava que a vida de Paulo seria, dali em diante, uma constante aventura, cheia de perigos e livramentos divinos. Aquele que antes era o caçador, agora era o caçado, e a ironia dessa reviravolta não passava despercebida. Ele estava experimentando em primeira mão o tipo de perseguição que ele mesmo havia infligido a outros, e isso só solidificava sua convicção e sua fé. Depois de escapar de Damasco, Paulo sentiu que precisava ir a Jerusalém, não para se gabar de sua nova fé, mas para se conectar com os apóstolos, aqueles que haviam andado com Jesus. Imagine a cena. O homem que havia aterrorizado a igreja em Jerusalém, que havia arrastado homens e mulheres para a prisão, agora voltava, afirmando ser um seguidor de Jesus. A reação dos discípulos foi, compreensivelmente, de ceticismo e medo. Eles não acreditavam que ele era realmente um discípulo. Como poderiam? A reputação de Saulo, o perseguidor, era forte demais para ser apagada por uma simples declaração de fé. Foi então que um homem notável entrou em cena: Barnabé. Barnabé, cujo nome significa filho de encorajamento, era conhecido por sua generosidade e sua capacidade de ver o bem nas pessoas. Ele tomou Paulo sob sua asa,
levou-o aos apóstolos e lhes contou como Saulo havia visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia falado e como ele havia pregado corajosamente em Damasco em nome de Jesus. A intervenção de Barnabé foi crucial. Sem ele, Paulo talvez nunca tivesse sido aceito pelos líderes da igreja em Jerusalém e sua futura missão poderia ter sido drasticamente diferente. Barnabé agiu como uma ponte, um mediador, um fiador da autenticidade da conversão de Paulo. Com a intercessão de Barnabé, Paulo foi aceito e começou a se mover livremente entre os discípulos em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Ele debatia com os judeus de fala grega, assim como havia feito em Damasco, e sua paixão e lógica eram tão convincentes quanto antes. No entanto, sua pregação e seu testemunho sobre Jesus irritaram tanto alguns judeus que eles começaram a conspirar para matá-lo. A história se repetia. A mesma paixão que o impulsionava a pregar também acendia a fúria de seus oponentes. Quando os irmãos souberam disso, levaram-no para Cesareia e de lá o enviaram para Tarso, sua cidade natal. Era uma medida de segurança, uma forma de protegê-lo para que ele pudesse continuar sua obra em outro lugar. Esse período em Tarso, embora menos documentado, provavelmente foi um tempo de preparação e amadurecimento para Paulo, antes de sua grande entrada no cenário missionário mundial. Enquanto Paulo estava em Tarso, a igreja em Antioquia, uma cidade vibrante e multicultural, estava crescendo exponencialmente. Era lá que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. O Espírito Santo, agindo através dos líderes da igreja em Antioquia, deu uma instrução clara: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Esse foi um momento divisor de águas. Não foi uma decisão humana, mas um chamado divino que lançaria as bases para a expansão do Evangelho para além das fronteiras judaicas. Barnabé, o encorajador, e Saulo, o ex-perseguidor, foram comissionados para uma missão que mudaria o mundo. Eles partiram para sua primeira viagem missionária, acompanhados por João Marcos, primo de Barnabé. A jornada os levou a Chipre, onde enfrentaram a oposição de um mágico chamado Elimas, que tentou desviar o procônsul Sérgio Paulo da fé. Paulo, cheio do Espírito Santo, confrontou Elimas, e o mágico ficou temporariamente cego, um sinal poderoso do poder de Deus. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com o ensino do Senhor. Este incidente marcou um ponto de virada significativo. A partir deste momento, Saulo passa a ser chamado de Paulo, seu nome romano, indicando sua crescente missão entre os gentios. É um símbolo de sua nova identidade e de seu propósito expandido. De Chipre, eles navegaram para a Panfilha, na Ásia Menor. Lá, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém, uma decisão que causaria um desentendimento futuro entre Paulo e Barnabé. Apesar desse contratempo, Paulo e Barnabé continuaram sua jornada, pregando nas sinagogas e nas praças públicas, enfrentando tanto a aceitação quanto a perseguição. Eles pregaram em Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, cidades onde a mensagem do Evangelho encontrou solo fértil, mas também forte oposição. Em Listra, Paulo curou um homem coxo de nascença, o que levou as pessoas a pensarem que eles eram deuses, chamando Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes. Eles tiveram que lutar para convencer a multidão de que eram apenas homens e não divindades. No entanto, a multidão, influenciada por judeus de Antioquia e Icônio, apedrejou Paulo e o arrastou para fora da cidade, dando-o como morto. Mas, milagrosamente, Paulo se levantou e no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. A resiliência de Paulo, sua capacidade de suportar a perseguição e continuar pregando, é um testemunho de sua fé inabalável e de sua convicção de que estava cumprindo a vontade de Deus. Deus
Ele não era apenas um pregador, mas um guerreiro espiritual, disposto a pagar o preço mais alto pela propagação do Evangelho. Após a primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé retornaram a Antioquia, onde relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles e como ele havia aberto a porta da fé aos gentios. No entanto, uma questão crucial surgiu. Alguns judeus cristãos insistiam que os gentios convertidos deveriam ser circuncidados e seguir a lei de Moisés para serem salvos. Essa controvérsia ameaçava dividir a igreja e minar a essência do Evangelho, que é a salvação pela graça através da fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. Para resolver essa questão, Paulo e Barnabé foram a Jerusalém para se encontrar com os apóstolos e presbíteros. O que se seguiu foi o que conhecemos como o Concílio de Jerusalém, um evento de suma importância para o futuro do cristianismo. Após muita discussão, Pedro, Barnabé e Paulo testemunharam sobre como Deus havia agido entre os gentios, derramando o Espírito Santo sobre eles, assim como sobre os judeus, sem distinção. Tiago, o irmão de Jesus e líder da igreja em Jerusalém, concluiu o debate citando as Escrituras e propondo uma solução. Os gentios convertidos não precisariam ser circuncidados, mas deveriam se abster de alimentos sacrificados a ídolos de sangue, de carne, de animais estrangulados e de imoralidade sexual. Essa decisão foi um marco, confirmando que a salvação era para todos, judeus e gentios, pela fé em Jesus, e não pela observância da lei mosaica. Foi uma vitória para a graça e para a universalidade do Evangelho, abrindo caminho para a expansão missionária de Paulo. A carta com essa decisão foi enviada às igrejas gentias, trazendo grande alegria e encorajamento. A unidade da igreja foi preservada, e a mensagem de Cristo pôde continuar a se espalhar sem as barreiras culturais e legais que poderiam ter sufocado seu crescimento. Após o Concílio de Jerusalém, Paulo e Barnabé tiveram um desentendimento sobre levar João Marcos na próxima viagem missionária. Barnabé queria levá-lo, mas Paulo não concordava, devido ao fato de João Marcos os ter abandonado na Panfilha. A discussão foi tão acalorada que eles se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre, enquanto Paulo escolheu Silas como seu novo companheiro e partiu para a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Essa separação, embora dolorosa, resultou na expansão do trabalho missionário, com 2 equipes em vez de uma. Durante essa segunda viagem, Paulo e Silas visitaram Derbe e Listra, onde encontraram Timóteo, um jovem discípulo, filho de mãe judia e pai grego. Paulo o convidou para se juntar a eles, e Timóteo se tornou um de seus mais fiéis e importantes colaboradores. A jornada os levou através da Frígia e Galácia, mas o Espírito Santo os impediu de pregar na Ásia e na Bitínia. Em Troade, Paulo teve uma visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Interpretando isso como um chamado divino, eles imediatamente se prepararam para ir à Macedônia, marcando a primeira vez que o Evangelho foi levado à Europa. Na Europa, eles pregaram em Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Em Filipos, Lídia, uma vendedora de púrpura, foi a primeira convertida na Europa, e Paulo e Silas foram presos, açoitados e lançados na prisão. No entanto, um terremoto milagroso abriu as portas da prisão, e o carcereiro e sua família se converteram. Em Tessalônica, Paulo pregou na sinagoga, e alguns judeus e muitos gregos e mulheres importantes creram. Mas a oposição forçou-os a fugir para Bereia. Em Bereia, os judeus eram mais nobres, examinando as Escrituras diariamente para ver se o que Paulo dizia era verdade. Muitos creram, mas a perseguição de Tessalônica os alcançou, e Paulo teve que ir para Atenas. Em Atenas,
Paulo ficou profundamente perturbado ao ver a cidade cheia de ídolos. Ele debateu na sinagoga com os judeus e no mercado com os filósofos epicureus e estoicos. No Areópago, ele proferiu um de seus mais famosos discursos, usando um altar dedicado a um Deus desconhecido como ponto de partida para apresentar o Deus verdadeiro. Embora alguns zombassem, outros quiseram ouvir mais, e alguns creram, incluindo Dionísio, um membro do Areópago, e uma mulher chamada Damares. De Atenas, Paulo seguiu para Corinto, uma cidade portuária rica e moralmente corrupta. Lá ele ficou com Áquila e Priscila, fabricantes de tendas como ele, e pregou na sinagoga. Apesar da oposição, ele permaneceu em Corinto por 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Foi em Corinto que Paulo escreveu algumas de suas primeiras cartas, como 1 e 2 Tessalonicenses, que se tornariam parte fundamental do Novo Testamento. Essas cartas não eram apenas documentos teológicos. Eram cartas pastorais, cheias de encorajamento, exortação e instrução para as jovens igrejas que ele havia plantado. Elas revelam o coração de um pastor, a mente de um teólogo e a paixão de um missionário, moldando a doutrina cristã e fornecendo orientação prática para a vida da igreja. A escrita dessas cartas marcou o início de seu legado literário, que continua a influenciar milhões de pessoas até hoje. Após um breve retorno a Antioquia, Paulo embarcou em sua terceira viagem missionária com o objetivo de fortalecer as igrejas que ele havia fundado e continuar a espalhar o Evangelho. Essa viagem o levou através da Galácia e da Frígia, e seu principal foco foi Éfeso, uma das maiores e mais influentes cidades do Império Romano. Paulo permaneceu em Éfeso por cerca de 3 anos, um período de intenso ministério e grande impacto. Ele pregou na sinagoga por 3 meses, mas quando alguns se endureceram e se recusaram a crer, ele se retirou e passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. O poder de Deus era tão evidente que até mesmo lenços e aventais que haviam tocado Paulo eram levados aos enfermos, e as doenças os deixavam e os espíritos malignos saíam. Isso levou a um grande avivamento, e muitos creram e abandonaram suas práticas de magia, queimando seus livros de feitiçaria em público. No entanto, o sucesso de Paulo em Éfeso também gerou oposição. Demétrio, um ourives que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis, a deusa padroeira da cidade, viu seu negócio ameaçado pela pregação de Paulo. Ele incitou uma revolta e a cidade foi tomada por um tumulto. Paulo, apesar do perigo, queria enfrentar a multidão, mas seus discípulos e alguns oficiais da Ásia o impediram. O tumulto só foi acalmado pelo escrivão da cidade, que dispersou a multidão. Após o tumulto, Paulo se despediu dos discípulos em Éfeso e partiu para a Macedônia e a Caia, visitando as igrejas e encorajando os irmãos. Ele passou 3 meses na Grécia, provavelmente em Corinto, onde escreveu sua carta aos Romanos, uma de suas obras-primas teológicas, expondo a doutrina da justificação pela fé e a universalidade do pecado e da salvação. Paulo sentiu um forte desejo de retornar a Jerusalém, apesar dos avisos do Espírito Santo e de vários profetas de que prisões e sofrimentos o aguardavam. Ele estava determinado a levar uma oferta para os pobres de Jerusalém, uma demonstração de unidade entre as igrejas gentias e judaicas. Em sua jornada de volta, ele se encontrou com os presbíteros de Éfeso em Mileto, onde proferiu um discurso emocionante, alertando-os sobre os falsos mestres e exortando-os a pastorear o rebanho de Deus. Ele se despediu deles com lágrimas, sabendo que não os veria novamente. Em Tiro, alguns discípulos, movidos pelo Espírito, advertiram Paulo a não ir a Jerusalém, mas ele persistiu em seu propósito. Em Cesareia, o profeta Ágabo pegou o cinto de Paulo, amarrou seus próprios pés e mãos e declarou: "Assim diz o Espírito Santo,
Desta maneira, os judeus em Jerusalém amarrarão o dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Apesar de todas as advertências, Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Sua determinação inabalável, sua disposição de sofrer por Cristo, é um testemunho de sua profunda fé e de seu compromisso com a missão que lhe foi confiada. Ao chegar em Jerusalém, Paulo foi recebido pelos irmãos, mas sua presença na cidade rapidamente gerou controvérsia. Alguns judeus da Ásia, vendo-o no templo, incitaram a multidão, acusando-o de ensinar contra o povo judeu, a lei e o templo, e de ter trazido gentios para o templo, profanando-o. A cidade inteira ficou em alvoroço, e Paulo foi arrastado para fora do templo e espancado. Ele estava prestes a ser morto, quando o comandante romano da guarnição, Cláudio Lísias, interveio com seus soldados e o resgatou da multidão. Paulo foi preso e levado para a fortaleza, mas antes de ser levado para dentro, ele pediu permissão para falar à multidão. Ele se dirigiu a eles em hebraico, contando a história de sua conversão na estrada para Damasco e seu chamado para pregar aos gentios. No entanto, quando ele mencionou que Deus o enviaria aos gentios, a multidão explodiu em fúria novamente, exigindo sua morte. O comandante, sem entender o que estava acontecendo, ordenou que Paulo fosse açoitado para que confessasse seu crime. Mas Paulo, usando sua cidadania romana, impediu o açoitamento, pois era ilegal açoitar um cidadão romano sem julgamento. A cidadania que ele havia herdado ao nascer e que o havia protegido em outras ocasiões, mais uma vez o salvou de uma punição brutal. A ironia é que a mesma lei que ele havia usado para perseguir os cristãos, agora o protegia enquanto ele pregava o Evangelho. Nos dias que se seguiram, Paulo enfrentou uma série de julgamentos perante o Sinédrio, o governador Félix, o governador Festo e o rei Agripa II. Em cada um desses julgamentos, Paulo aproveitou a oportunidade para testemunhar sobre Jesus Cristo e sua própria conversão. Diante do Sinédrio, ele causou uma divisão entre fariseus e saduceus, ao declarar sua crença na ressurreição dos mortos, um ponto de discórdia entre as duas facções. A confusão foi tão grande que os soldados romanos tiveram que resgatá-lo novamente. Félix, o governador, manteve Paulo preso por 2 anos, esperando um suborno e ouvindo-o ocasionalmente, mas sem tomar uma decisão. Quando Festo sucedeu, os líderes judeus pediram que Paulo fosse transferido para Jerusalém, planejando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo, no entanto, insistiu que Paulo fosse julgado em Cesareia. Quando Festo perguntou a Paulo se ele queria ir a Jerusalém para ser julgado, Paulo, sabendo dos planos para matá-lo, apelou para César, exercendo seu direito como cidadão romano. Esse apelo significava que ele seria enviado a Roma para ser julgado pelo próprio imperador. Um passo que, embora perigoso, era parte do plano de Deus para que o Evangelho chegasse à capital do Império. A viagem de Paulo a Roma foi cheia de perigos. O navio em que ele estava naufragou em uma tempestade violenta e todos a bordo foram forçados a nadar até a ilha de Malta. Lá Paulo foi mordido por uma víbora, mas não sofreu mal algum, o que impressionou os habitantes locais, que o consideraram um deus. Após 3 meses em Malta, eles continuaram a viagem e finalmente chegaram a Roma. Em Roma, Paulo foi autorizado a viver em sua própria casa alugada, sob guarda, e a receber todos os que o visitavam. Por 2 anos, ele pregou o reino de Deus e ensinou sobre o Senhor Jesus Cristo com toda a ousadia e sem impedimento algum. Durante esse período, ele escreveu várias de suas epístolas, conhecidas como as Cartas da Prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, que continuam a ser uma fonte de inspiração e doutrina para milhões de pessoas. Embora estivesse preso,
Paulo estava livre para pregar, e sua prisão se tornou uma plataforma para a expansão do Evangelho. A história de Paulo é um testemunho poderoso de como Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de seu passado, para cumprir seus propósitos. De perseguidor a apóstolo, de inimigo a embaixador. A vida de Paulo é uma prova viva do poder transformador da graça divina e da capacidade de um indivíduo de mudar o curso da história através da fé e da dedicação inabalável. Sua vida nos lembra que, não importa quão sombrio seja o nosso passado, a redenção é sempre possível e que o propósito de Deus pode se manifestar nos lugares mais inesperados e através das pessoas mais improváveis.